Olá pessoal, quem fala é o professor Marcelo. Vamos para a aula para o nosso vídeo número 5. Ontem o vídeo número 4 ele foi sem som, então hoje eu vou refazer o vídeo de ontem e dar continuidade ao vídeo, à aula de hoje, ok? Então vamos dar essa continuidade, sobre programação e comandos, parte 1, a aula de ontem, Bom, programação e comandos, gente, tá? Os comandos são todas aquelas funções que nós colocamos assim, são comandos que nós registramos através de algoritmos, né, no computador, através de linguagens de programação, certo? Então, vamos ver algumas definições aqui. A programação é uma série de comandos fornecidos ao computador e outros dispositivos tecnológicos como celulares, caixas eletrônicos, computadores, enfim, é uma gama de todos aqueles equipamentos que funcionam por dispositivos eletrônicos, certo? Bom, comando é uma instrução que define e vai definir as ações que o robô irá realizar. Algoritmo são as tarefas, são as instruções que nós colocamos, que nós escrevemos, que o computador recebe para alcançar um objetivo, resolver problemas, executar tarefa de uma forma lógica, descrever os passos a serem executados e cumpridos, né, por uma determinada, pelo computador ou pela máquina, ou pelo robô, Aí eu botei dois fluxogramas que podem representar muito bem como funciona o algoritmo, Então temos dois exemplos, esses são os mais simples, tem os mais complexos, Que são daqueles de inteligência artificial, daqueles supercomputadores, que têm algoritmos, Enfim, muitos complexos, Bom, a classificação dos algoritmos eles podem ser classificados como quanto à sua implementação, quanto ao seu paradigma utilizado, ou seja, como ele será utilizado e como ele será implementado, Aí nós podemos ver os algoritmos eles podem ser classificados quanto à implementação, pode ser interativo, recursivo, exato ou aproximado, determinístico ou não determinístico. E quanto ao paradigma utilizado, pode ser puloso, dividir, conquistar, programação dinâmica, heurístico e probabilístico, certo? Bom, linguagem de programação é um conjunto de símbolos e regras de síntese que permitem a construção de sentenças, Ou seja, e vão descrever de forma precisa ações que a máquina ela vai executar, Esses símbolos são nada mais letras, números, símbolos, São comandos, São identificadores, certo? E aí tem, por exemplo, a linguagem de programação são feitas por símbolos e regras, tá? Essas regras são regras de sintaxe, certo? Bom, aí temos as principais linguagens de programação que é utilizada em máquinas. Temos aí as 10 mais usadas, as 10 principais, como a Python, Java, C, C++, JavaScript, R, Arduino, Go, Swift, MATLAB. Aqui ao lado tem algumas outras, que existem, Por exemplo, Fortran, Pascal, SQL, PHP, VB, ASM, HTML5, enfim, existe uma gama de linguagens de programação e nem todas, podem ser usadas, elas funcionam em máquinas específicas, Por exemplo, a Python, ela pode ser usada tanto na internet, quanto no computador, quanto no chip. Ela não pode ser usada em celulares. Aqui a gente pode ver através, dos símbolos aqui do lado da Python, tem como elas são, onde elas são utilizadas. A Java, por exemplo, ela pode ser uma linguagem de programação tanto para internet, celulares e computadores, e não serve para os chips. O C, a linguagem de programação C, já não serve para a internet, mas ela serve para ser utilizada em celulares, computadores e chips. Enfim, aí a gente pode ver as principais e as mais utilizadas. Existem mais de 20 tipos de linguagem de programação. Bom,
Dando continuidade, existem tipos de linguagem de programação, certo? E cada uma tem as suas especificidades, as suas características. Os três tipos de linguagem de programação que existem é linguagem de máquina, né, que é compreendida apenas para computadores, né, ela é específica para computadores. Linguagem de baixo nível é utilizada em mnemônicos para representar instruções, e linguagem de alto nível é utilizada em instruções próximas à linguagem humana, de forma a facilitar o raciocínio. Também é utilizada em computadores, em robôs de última geração, inteligência artificial, enfim, né? Então, esses são os três tipos de linguagens de programação, certo? E aí vocês podem ver quais são as linguagens de programação que são utilizadas em cada um tipo de linguagem, né? Em cada um tipo. Bom, os critérios para se é, escolher uma linguagem de programação para uma máquina, para um celular, para usar no computador, né, ou em um dispositivo eletrônico, né, quais são os critérios? Integridade, clareza. Integridade refere-se à precisão das informações, né, manipuladas pelo programa. Clareza refere-se à facilidade de leitura do programa. A simplicidade já é a integridade e a clareza junto, né? Então refere-se à clareza e à precisão de um programa que são normalmente melhorados, tornando o entendimento mais simples possível. A eficiência da linguagem de programação refere-se à velocidade do processamento e à correta utilização da memória. Outro critério de qualidade para se escolher uma linguagem ou para usar uma linguagem de programação, a modularidade, que consiste em particionamento de programas em módulos menores, generalidade ou portabilidade. A gente pode, né, fazer a troca, né, de uma máquina para outra, né, ou permitir a reutilização dos componentes em outros projetos, certo? Generalidade e portabilidade, certo? Bom, existem os comandos de entrada e de saída. Esses comandos que vão dar, se coloca lá, se escreve através do algoritmo, que vão fazer com que a máquina funcione, né? Entrada e saída, elas são conhecidas como leitura e escrita. Entrada é a mesma coisa que leitura, e saída é a mesma coisa que escrita. Você todo tipo de computador, né, ou todo tipo de máquina, né, vamos dizer assim, porque um robô é uma máquina, né, o computador é uma máquina, um relógio de pulso digital, até mesmo os supercomputadores, eles possuem esse mecanismo de comunicação com meio, né, externo, né? Então, esses meios externos, aí, mecanismos que levam informações de fora para dentro do computador, ou seja, a entrada, né, vai se fazer justamente a leitura, e o mecanismo que leva informações de computador para fora, que é a escrita, que é a saída, certo? Bom, aí eu coloquei, né, um gráfico representando muito bem isso. A análise estuda-se o problema para definir os dados de entrada, o processamento é o algoritmo, né, é a linguagem de programação, né, são utilizadas ferramentas para descrever o problema, e a codificação, que é a saída, né, ele vai dar o resultado, transformar o código em uma linguagem de programação, certo? Bom, os comandos de escrita também, conhecido como saída de dados, é utilizado quando se deseja que o algoritmo escreva algo de forma simples, ou seja, a instrução de enviar resultados e mensagens para o usuário. E aonde a gente pode ver esses comandos de saída? Monitor, né, ou seja, a tela do computador, na impressora, na caixa de som. Já a leitura, o comando de leitura ou entrada de dados, né, é o comando que permite o usuário digitar dados, né, informações, para que possa haver um diálogo entre, né, a pessoa, o homem e a máquina. Né? Os dispositivos utilizados é o teclado, né, os botões, o mouse, né, a tela sensível ao toque, né, o scanner, entre outros, tá bom?
Bom, a importância, qual é a importância desses comandos para os programadores? Fornecer um alicerce, né, de construção de programas mais complexos para que eles possam realizar tarefas específicas, dominar, né, dominar os comandos básicos. É o primeiro passo para se transformar, para, para que se torne um bom programador e criar soluções eficientes. Temos a estrutura do pensamento lógico, certo? Outros comandos fundamentais, né, que vocês também podem ver, aí verifiquem as definições. Temos o comando de atribuição, comando de impressão, comando de set de parâmetros, de movimento, de exibição, comandos de manutenção, comando de load, upload de arquivos, comandos de edição de programas e comandos de controle de programas. Existe também esse comando, que é a estrutura condicional. E a estrutura condicional, né, permite que um bloco, o código seja executado somente de uma determinada condição, se ela for verdadeira, né? Então nós chamamos isso, esse comando de estrutura condicional, é o comando de tomada de decisões, né? Uma estrutura permite que o programa tome decisões com base em condições específicas, certo? Bom, a aula de hoje é sobre a parte 2 desses comandos, né? Quais são esses comandos? Bom, a gente sabe o seguinte: os robôs chegaram para assumir cargos de decisões na empresa? Será sim ou não? Pelo andar da carruagem, é isso que está acontecendo, gente, né? Os robôs chegaram para assumir esses cargos, né, de decisões. Bom, em um cenário em que a tecnologia ela vem assumindo um papel cada vez mais de destaque, né, será possível assumir, né, que os humanos possam ser substituídos por máquinas pensantes, né? Uma questão que paira é sobre o papel dos robôs no relacionamento com os humanos. Será que eles podem ou será que eles serão capazes de serem decisores ou de tomarem decisões nas empresas? Fica essa reflexão, tá? Em muitos setores, como o mercado financeiro, a gente vê que a inteligência artificial ela é amplamente utilizada no processo de tomada de decisões. As escolhas pelos algoritmos dos bots, que são robôs, né? Então, comandos bots ou algoritmos bots são comandos de decisões, né? São diretamente responsáveis pelo aumento do índice de produtividade e lucratividade nos investimentos, ao mesmo tempo em que reduz gastos, riscos e gastos, né, numa empresa ou nos investimentos. Né? Por isso que hoje em dia tem pesquisas, né, e mais pesquisas justamente nessa área, né, para que possam fazer uma programação onde ao invés do ser humano fazer uma escolha, né, o robô, a máquina possa fazer essa escolha com base nas, nas informações que a máquina olhe, né? Bom, com a chegada dos robôs, a tecnologia como Big Data, inteligência artificial, learning, né, ou seja, máquina de pensamento, né, deep learning, né, aprofundamento do conhecimento, IoT, internet das coisas, estão rapidamente tornando tudo, né, mais comum. Né? Só a combinação, né, dessas tecnologias permite que a máquina pense e possa se comportar como os seres humanos ou o mais próximo possível, né? Não pense como os humanos, mas o mais próximo. Então ela compreende esse tipo de tecnologia, compreende linguagem natural, analisar informações, raciocinar como as pessoas para que eles possam tomar decisões e aprender o mais importante, o e pode diferenciar as máquinas e elas analisam, né, trilhões de bytes de informações, de dados em frações de segundos, né? Coisa é muito difícil o ser humano fazer, né? Para a gente tomar uma decisão, a gente pensa, né? Às vezes a gente toma até decisões precipitadas. Já as máquinas, em milésimos de segundos, né, eles tomam decisões mais não pensando, mais analisando
dados e informações que chegam, né, para eles através, né, dessas tecnologias que eu acabei de falar, né, Big Data, IoT, né, inteligência artificial, enfim, certo? Bom, como funciona uma estrutura de decisão? Bom, a estrutura de decisão, primeiro, é um código, é um bloco de código em um programa que permite o fluxo de programa seja se a diferentes caminhos, dependendo de uma condição específica, né? Essa estrutura de decisão são fundamentais para a lógica de programação e são usadas em todos os programas, desde aplicativos simples até os mais complexos. Esses comandos de decisão ou desvio fazem parte das técnicas de programação e podem conduzir a estruturas de programas e não são sequenciais, certo? Bom, quais são os desafios comuns numa tomada de decisão? Complexidade, falta de clareza, excesso de uso de alinhamento, ou seja, de blocos, né? Falta de abstração, né? E para superar esses desafios é importante entender as diferentes opções de estrutura de decisão disponíveis e selecionar a estrutura que melhor possa se adaptar ao problema em questão, né? É importante, né, escrever esses códigos legíveis, manter a lógica das condições clara e concisa. A abstração adequada também pode ajudar a tornar o código mais reutilizável. E testes. Testes automatizados podem ajudar a detectar erros, né? Então, antes de tomar uma decisão, façam testes e mais testes, né, para garantir que o programa funcione conforme o esperado, né? A escolha adequada de estrutura de decisão é importante para garantir eficiência, legibilidade, manutenibilidade do código. Tá? Bom, gente, temos também a última parte, que é tipos de movimento robótico, né? Uma das funções mais importantes da linguagem e a principal característica que distingue as linguagens robóticas das de programação de computadores é o controle de movimento do manipulador, né? Que é o robô móvel, certo? Temos três tipos: movimentação disjunta, o robô irá realizar o caminho mais fácil para ele entre dois pontos, certo? Esse tipo de movimento é utilizado para aproximação e abandono da área de trabalho. Temos a movimentação linear, onde o robô irá descrever uma trajetória reta entre dois pontos, certo? E temos o movimento circular, o robô irá descrever uma trajetória circular. Então são necessários no mínimo 3 pontos para se formar um movimento circular, certo? E aqui temos também esses movimentos, eles podem ser feitos através de sistemas de coordenadas. E existem três tipos de sistemas de coordenadas: coordenada joint, onde cada eixo do manipulador se move independentemente; sistema de coordenadas cartesianas, o manipulador, apesar de qualquer das posições, se move paralelamente para qualquer um dos eixos, x, y, c, rotacional ou não. Né? E o sistema de coordenadas tool, né? A direção efetiva da ferramenta montada na flange do pulso do manipulador é definida pelo eixo z, x, z. Okay? E tipos de movimento, né, gente? Bom, tipos de movimento e velocidade, bom, conforme o movimento, o tipo de movimento determina-se o caminho em que o manipulador se movimenta quando funciona entre passos. Novamente, os três elementos: dados de posição, tipo de movimento e velocidade de movimento são registrados juntamente para que o robô ele possa funcionar. Ok, pessoal? Então é isso, né? Terminando aqui a aula, tá? Leiam, tá? A atividade que eu vou passar hoje, eu vou passar mais tarde, que é justamente exercícios de revisão para nossa prova. Então, me aguardem que mais tarde eu posto o exercício de revisão. Esse exercício não precisa vocês responderem. Amanhã nós iremos responder, tá? Iremos tirar todas as dúvidas.
ok? Então a todos uma boa sexta-feira e até amanhã na nossa aula presencial. Não faltem. Fui!